Olá, pessoal! Começamos então a nossa quarta e última aula desse módulo sobre elaboração de projetos. A gente já viu então na primeira aula um pouco de noções gerais de como que a gente parte, como que a gente inicia um projeto. Na segunda aula a gente falou um pouco sobre como elaborar os textos, né, mais conceituais, justificativa, apresentação, objetivo. Na terceira aula a gente passou pelo plano de trabalho, como é que a gente constrói um cronograma, um plano de trabalho, passamos por alguns modelos. E agora, conforme combinado, nessa última aula a gente vai falar um pouquinho de orçamento. Mas a gente vai falar do orçamento e geralmente, né, além da planilha orçamentária, que é, né, a ferramenta com a qual a gente apresenta o custo do nosso projeto, a gente vai também falar um pouquinho sobre como é que a gente levanta esses custos, como a gente acompanha essa planilha e entrar um pouquinho em detalhes sobre prestação de contas, com as dúvidas mais comuns que as pessoas fazem em relação ao orçamento. Então, vou começar primeiro apresentando para vocês a planilha, mas essa explicação então, o que é uma planilha orçamentária? Por que ela é importante dentro de um projeto? A planilha ela vai servir tanto para o seu avaliador, para a pessoa que vai avaliar o seu projeto, né, para o parecerista, para quem vai apoiar o seu projeto, saber quanto ele custa e como vai ser gasto esse recurso, né, para saber se você tem uma noção de realmente todas as necessidades que o seu projeto tem para ser realizado e de quanto isso vai custar, cada uma das etapas, cada um dos itens que você previu para a realização dele. E também ele vai servir para você depois ter uma boa condução, uma boa execução do recurso recebido a partir do seu projeto. Então, o recurso que você recebeu, depois você vai precisar executá-lo com bastante transparência, com bastante seriedade, bastante organização, para que você não tenha problemas futuros aí com a prestação de contas dos projetos, tá bem? Então, nós vamos começar agora vou mostrar aí para vocês a primeira tela. Vocês estão vendo aí um modelo de orçamento, certo? Diferente do cronograma, que tem vários modelos, eu apresentei na última aula, né, modelos, por exemplo, que tem a ver com, você pode ir pintando e marcando por colunas ou descritivo, o orçamento ele não foge muito desse modelo que eu estou mostrando para vocês agora. Então a gente vai primeiro, né, a primeira parte, as primeiras colunas, né? Vou explicando coluna por coluna para vocês. Então a gente tem a primeira coluna, que é a descrição, ou o item, né, a descrição da despesa ou o item. Depois a gente tem a segunda coluna, que é a quantidade, ou seja, a quantidade de itens, né, que a gente está, daquele item que a gente está prevendo de despesa. Depois a gente tem a coluna C, que é a unidade, ou seja, a forma como a gente vai fazer o pagamento. E depois a gente tem a quantidade de unidades, que é quantas daquelas unidades a gente vai utilizar para pagamento. Por fim, a gente tem a coluna E constante aí, que é o valor unitário, quanto vai custar a unidade desse serviço, e o total da linha. Então, vou mostrar para vocês aqui, vamos pegar o primeiro exemplo, a coordenação geral. Então, nesse exemplo que eu trouxe, são 3 pessoas na coordenação geral, e eu vou pagar por mês. Quantos meses eu vou pagar? 5 meses. Então, significa que eu vou pagar 5 vezes, né, por 5 meses seguidos, essas 3 pessoas que vão fazer a coordenação geral desse trabalho. Quanto que eu vou pagar por mês? Aí na minha planilha está previsto que eu vou pagar R$750. Ou seja, automaticamente, o total da linha, ele vai calcular o total entre a quantidade, a quantidade de unidade e o valor unitário. Eu vou multiplicar. Então, não tem como fugir. Para fazer orçamento, a gente precisa dominar um pouco da ferramenta do Excel, né, que é essa ferramenta que faz as fórmulas, os cálculos. Então, recomendo aí, quem não conhece, tem pequenos cursos, tem tutoriais na internet que você pode aprender a fazer as fórmulas. Então, a primeira linha, eu coloquei coordenação geral, 3 coordenadores, pagamento por meses, quantidade 5 meses, R$750, que deu o meu valor total. Então,
Isso basicamente é a estrutura, né, do que a gente vai colocar. Então é assim que funciona as colunas. Qual que é a diferença da coluna quantidade com a coluna unidade? A diferença é que a coluna quantidade, ela vai se referir ao item de despesa que você está colocando. Então, quantos coordenadores, quantas pessoas na coordenação geral. E a quantidade de unidade, ela vai se referir à unidade que está do lado, a coluna que antecede ela. Então, quantos meses. Isso é bem importante porque na hora da gente efetivar o pagamento, a gente vai saber exatamente, né, o que significa quantidade, o que significa quantidade de unidade. E aí depois a gente vai colocar o valor unitário, multiplicar as três fórmulas, né, os 3 números, que é quantidade vezes quantidade de unidade vezes valor unitário, que vai dar o meu valor total. Depois na aula prática a gente vai experimentar, a gente vai tirar dúvidas, mas é uma fórmula simples de multiplicação de 3 colunas. Agora eu vou entrar um pouquinho, ler aqui para vocês, né, os itens que estão descritos aí. Coordenação geral, produção administrativa ou a produção executiva, artística, assistência de produção ou de direção. Esses são exemplos que eu coloquei de itens que podem entrar nesse primeiro bloco. Como vocês podem organizar, observar, eu coloquei o primeiro bloco como despesa de equipe ou pessoal. Então, tudo que é equipe principal do projeto está contido, pode conter, pode estar contido, né? Pode entrar nessa primeira parte do orçamento. Então, desde direção artística, direção musical, elenco, músicos, atores, bailarinos, concepção de iluminação, então toda a parte criativa do projeto. Bom, então até aí a gente verificou um pouquinho das colunas, né? A gente entendeu um pouquinho das colunas do orçamento e alguns itens que podem entrar. Eu vou começar a entrar no detalhamento, vou abrir outros blocos aqui para vocês da planilha, que entram, por exemplo, na despesa de produção. Como que eu costumo organizar minhas planilhas? A primeira parte, despesas com equipe, a segunda parte, despesas com produção, a terceira parte, despesas com comunicação e divulgação e o quarto bloco com despesas administrativas. Isso não é uma regra, tá? Isso vai variar de acordo com cada projeto, mas a gente vai verificar que é um jeito fácil de identificar, né, a escala do projeto, é um jeito fácil de identificar quais são as despesas principais do projeto. Então, fechando esse primeiro bloco, o que é despesas com equipe principal? Eu falei um pouquinho na semana passada, na aula passada, sobre ficha técnica, né? Quem que é importante na ficha técnica? São aquelas pessoas que são vitais para o desenvolvimento do projeto, elas têm, né, a equipe principal. Quando é algum serviço terceirizado, por exemplo, de contador, ou um serviço terceirizado de costura, um serviço terceirizado de outros setores que não da parte criativa, você pode também colocar, por exemplo, um designer, um assessor de imprensa, a pessoa responsável pela documentação, pela filmagem, fotografia, ela vai aparecer lá em comunicação. Então, nessa equipe vai entrar principalmente a equipe artística e de produção do projeto, a equipe de criação e de produção do projeto, tá bem? A equipe principal. Bom, nós vamos agora olhar um segundo bloco do orçamento. Vamos continuar entendendo um pouquinho o que a gente coloca nas linhas, como é que a gente elenca essas despesas. Como eu falei, ele pode ser organizado de outras formas também. Tem pessoas que dividem por etapas do projeto, então todas as despesas de pré-produção, depois todas as despesas de produção, todas as despesas de pós-produção, também é uma outra forma de organizar, mas esses 4 blocos que eu citei, né, equipe do projeto, né, depois despesas com produção, depois divulgação e despesas administrativas é o mais comum, o mais simples, o que mais aparece, o mais fácil de identificar. Você pode também verificar outros modelos de orçamento, aquilo que se adequa com o seu projeto, fazer subdivisões, né? Às vezes na equipe, se é um projeto muito grande, a gente tem, por exemplo, uma equipe da parte formativa, uma equipe da parte de rua, uma equipe da parte de filmagem, uma equipe inicial, uma equipe posterior, e a gente quiser dividir em subblocos também, ou subtítulos dentro do orçamento, também é possível. Mas é importante que ali esteja detalhado, nesse primeiro bloco, todas as principais funções, não precisam estar definidas as pessoas, mas todas as principais funções. Então, se o seu projeto é um espetáculo teatral, por exemplo, né, a direção artística, a dramaturgia, se vai ter uma pessoa responsável pela direção de cena, se vai ter um preparador vocal, se vai ter um preparador físico, as atrizes, atores, se vão ter músicos ou não, se vão ter
outros, né, dançarinos, enfim, performance, pessoas, todas as pessoas que vão compor a equipe. E aí também a parte, por exemplo, criativa, que é quem não está no palco, mas está na criação, né, o figurino, o cenário, iluminação, tanto a parte de criação quanto as pessoas responsáveis pela confecção, né, o cenotécnico pode estar também nessa parte da equipe. E aí você vai colocar ali quantas pessoas você vai contratar para essa função, na primeira coluna na quantidade, depois você vai dizer como você vai pagar. E aí, explicando um pouquinho mais isso da unidade, eu gosto de usar o exemplo, por exemplo, quando a gente aprende na escola sobre as unidades de peso e medida, né? Então, se você vai comprar gasolina, você compra por litros, é uma unidade. Se você vai comprar produtos a granel, grãos a granel, você compra por quilo. Se você vai comprar frutas, às vezes por quilo, por unidade. Então, é a unidade que a gente vai usar para medir aquele pagamento, o custo daquela despesa, né? Então, normalmente, equipe a gente paga ou por cachê, ou mensal, ou por serviço, né? Então, normalmente, uma pessoa que vai ficar mais tempo no projeto, às vezes a gente paga por mês, uma pessoa que vai ficar menos tempo, a gente paga por serviço, ou por cachê, né? Quando é uma atividade artística. Então, isso pode variar, essas unidades podem variar, você pode pesquisar modelos de orçamento para ir entendendo como fica melhor no seu também. Agora, nós vamos entrar na segunda tela. Essa outra tela aqui, eu estou mostrando para vocês algumas possibilidades para a gente pensar as despesas com produção ou execução. Eu chamo de produção / execução porque pode ter a preferência de cada pessoa também. Aí eu coloco alguns exemplos, tá? Eu coloquei bem resumido para a gente entender um pouquinho, mas eu coloco alguns exemplos do que podem ser despesas de produção. Cada projeto vai ter a sua necessidade. Então, por exemplo, aqui pode entrar técnico de iluminação, técnico de montagem, técnico de som. Aí vem a pergunta, Cassiane, mas os técnicos não são equipe? Sim, mas elas são equipes terceirizadas que vão entrar no segundo momento do projeto e que não interferem diretamente no resultado. Por isso que a gente pode colocar na parte de despesa de produção, que é quando o projeto já está sendo montado, entrando em circulação. Ele não faz parte da equipe de criação. Mas também não impede, dependendo do entendimento, que se coloque na etapa anterior, no bloco anterior de equipe. Então, não existe uma regra fechada, é um pouco como você interpreta seu projeto, são algumas sugestões para onde você pode se orientar. Então, técnico de iluminação, montagem, técnico de som. Aqui também, nesse bloco, vai entrar despesas com hospedagem, né, toda a despesa logística. O que é logística? Hospedagem, alimentação, transporte. Então, se você vai ter transporte aéreo, transporte terrestre, se você vai ter aluguel de carros, né? Às vezes você não tem isso definido, então você pode colocar transporte da equipe, aí você coloca aqui na quantidade, você pode pôr uma, e aí na unidade você pode pôr a palavra reserva, por exemplo, e aí na última parte você coloca a quantidade de unidade, você coloca um também. Então, nesse exemplo que eu estou colocando aí, que eu deixei aí listado, para transporte, então eu coloco uma reserva uma vez no valor de R$5.000. É porque eu ainda não defini exatamente quais vão ser as despesas que eu vou ter, de que forma, se eu vou alugar carro, se eu vou comprar passagens de ônibus, se eu vou pagar combustível. Então, quando eu não tenho isso definido, eu posso modificar e deixar isso reservado, né? Uma previsão. Então, aqui às vezes as pessoas chamam de reserva, de verba ou de previsão na unidade, também é uma possibilidade. Outras despesas que entram, locação de equipamento de modo geral. Então, locação de equipamento, de banheiro, de salas, né, locação de estúdio, locação de carro, locação de tudo que você vai precisar para o seu projeto, tipo um projetor, uma tela, né, uma estrutura de palco. Então, tudo que você precisa locar de equipamento ou computadores, né? Agora, por exemplo, trabalhando com meios virtuais, às vezes você precisa alocar equipamentos de streaming, por exemplo, equipamentos de filmagem, né? Então, essas despesas também entram na despesa com produção. E outros serviços que vão ser mais para finalização, como maquiador também entra aqui, cabeleireiro, produtor do dia, né? Produtor diário, bilheteiro e outras despesas. E da mesma forma, a gente vai colocar a quantidade, a unidade, a quantidade de vezes que aquela unidade se repete, o valor unitário e o valor total, certo? Observem que aqui no final eu tenho um valor que é a soma de todas as totais da linha. Então, eu tenho o total da etapa.
Então, depois que eu coloco todas as minhas despesas por bloco, estamos aqui falando do bloco 2, que é despesa com produção e execução, eu tenho aqui a soma de todas as despesas desse bloco, certo? Bom, então a gente tá acompanhando, entendendo um pouquinho mais que tipo de despesas seriam essas. Vão surgir muitas dúvidas de quais despesas seriam adequadas para o seu projeto. O ideal é você avaliar orçamentos semelhantes, orçamentos de projetos semelhantes. Porque o orçamento de um festival, da gravação de um filme, ou o orçamento de um livro, vão ser coisas muito diferentes. Eu vou mostrar para vocês um orçamento de um livro, por exemplo, para a gente observar. São dinâmicas e despesas bem diferentes das despesas de uma produção de espetáculo. De um festival, são outras necessidades também. Quando você envolve uma equipe maior, você vai acabar tendo uma despesa maior no primeiro bloco, né, quando é um projeto de criação. Quando você envolve uma atividade, a realização de uma atividade com mais realizações, né, oficinas, eventos, então provavelmente você vai ter uma despesa grande com produção, para locação de equipamento, transporte, alimentação, hospedagem e todas as necessidades, camarim, né, despesas com água, tudo isso entra na produção. Certo? Depois, olhando o orçamento, na aula prática a gente vai observar que outras despesas entram nesse bloco também. Bom, entrando agora então na terceira parte do orçamento, desse modelinho de orçamento que eu estou mostrando para vocês, primeiro para a gente entender a estrutura, tá bem? Depois a gente vai falar desses custos, dessas despesas, como é que a gente pensa nelas. Então, aqui na terceira tela, eu coloquei os dois últimos blocos ou etapas, né? A etapa de divulgação ou comunicação, e a etapa de custos administrativos ou despesas administrativas. Vamos falar primeiro da comunicação. Aqui também a gente vai ver que entra algumas coisas de equipe, como designer gráfico, assessor de imprensa, né, que são pessoas também que vão trabalhar com a gente no projeto. No entanto, a diferença é que aqui está tudo, né, você vai colocar nesse bloco tudo que diz respeito à parte de comunicação e divulgação do projeto. Então, captação de imagem e som, a parte de despesa, né, aqui eu coloquei o designer gráfico, alguns exemplos, tá, gente? Pode se ampliar para além disso. Designer gráfico, impulsionamento de divulgação de rede social, por exemplo, que a gente utiliza bastante, né? Então, quanto você vai gastar de impulsionamento. A assessoria de imprensa, que é super importante para os projetos também, a pessoa que vai cuidar da relação com a imprensa. A impressão de materiais gráficos, cartazes, banners, postais, flyers também entram aqui. Despesas com jornal, rádio, TV também entram nessa parte. Então, esses são alguns dos itens, mas para além disso, a gente pode ter, por exemplo, projetos que entram outdoor, a gente pode ter a parte de registro de vídeo e fotografia, né? A parte que a gente vai montar portfólio, montar divulgação, pessoas que vão ficar responsáveis por fazer teasers, né? Ou pequenos clipes para divulgação do nosso projeto. Então, todos esses itens, tudo que tem a função de comunicar e divulgar o projeto que a gente está realizando, entra nessa parte de divulgação e comunicação. Da mesma forma, a gente vai estabelecer a quantidade de serviços ou profissionais que a gente vai contratar. Aí a gente vai estabelecer de que forma a gente vai pagar por esse serviço, se é por exemplo, as impressões vão ser por unidade, as pessoas vão ser por serviço ou por mês, né? E aquilo que a gente não sabe, a gente coloca como reserva. Aí a gente coloca a quantidade de vezes que aquilo vai acontecer, valor unitário, valor total da linha, e a gente tem também o total da etapa. Depois eu vou explicar de custos, a gente vai ver que na divulgação é importante a gente não ultrapassar 20% do valor do projeto em divulgação e nem gastar menos do que 10%. Então, a gente sempre trabalha mais ou menos com essa média, entre 10% e 20% do valor do projeto ser destinado para a parte da comunicação, da divulgação. Não muito menos do que isso, não muito mais do que isso. Tem editais que estabelecem, inclusive, regras. E, por fim, o último bloco, a gente está vendo aí os custos administrativos. Coloquei aqui alguns poucos exemplos, mas pode ser além disso, né? Então, coloquei despesas operacionais. É uma rubrica um pouco genérica, né? Nem todo edital aceita, tem edital que pede que a gente seja bem específico nas rubricas, mas quando possível, criar uma rubrica aqui no custo administrativo que vai te permitir ter alguma flexibilidade para aquelas despesas operacionais, mesmo de execução não previstas. Né? Então, alguma taxa que tiver que pagar extra, por exemplo, agora a gente está trabalhando com projetos que estão sendo realizados durante a pandemia. A gente tem uma despesa operacional de exames, né, de PCR, a gente tem
às vezes locação de espaço para gravação que não estavam previsto, e aí a gente vai fazer um remanejamento, que depois eu vou explicar também. Mas despesas operacionais são essas da administração, da execução, que não foram previstas. Despesas bancárias, que entra também, por exemplo, as taxas, né, as despesas que você vai ter com transferências ou manutenção bancária. Despesas de telefone, impressão, internet, né, telefone, tudo que requer material de escritório de modo geral, correios também pode entrar aqui, que são despesas que você pode ter na execução do seu projeto, que podem e devem entrar em custos administrativos. E por fim, a gente pode ter aqui também os serviços de contador, serviços de orientação jurídica, ou a gente pode ter também aqui a produção administrativa, ou seja, a pessoa que vai ser responsável por organizar os pagamentos, né, organizar as planilhas e conduzir a parte administrativa do projeto, que é super importante também. E aí, fechando aqui o nosso orçamento, a gente tem total da etapa, né, etapa de custo administrativo, tem o total ali mais em cima da divulgação e comunicação, e no final a gente tem o total geral, que é a soma, né, das 4 etapas, a primeira de equipe, a segunda de produção, a terceira de comunicação e a quarta de custos administrativos. Agora que a gente conheceu um pouquinho da estrutura, de como pode funcionar, como você pode montar o seu orçamento, eu vou mostrar um orçamento simples para a gente começar a visualizar. Depois vou mostrar um segundo para a gente ter outras ideias, ver outras despesas também, né, ideias do que pode ser colocado para a gente ir entendendo. Então, olhando aí para o orçamento que está disponível na tela, esse é um orçamento de um livro, né, um orçamento simples, ele é de um custo não tão alto, né, um valor total de estava previsto R$25 mil. Então, esse foi um orçamento montado. Nesse caso, a gente não dividiu, né, em só equipe, produção e divulgação de despesa administrativa, como eu citei. A gente fez uma divisão que condizia um pouco mais com o projeto, então a gente dividiu em equipe de criação, que entrou aí as despesas, né, criação e escrita do texto, a ilustração, a revisão textual e a produção editorial. Então essa é a equipe de criação desse livro que a gente escolheu colocar. Depois a gente colocou uma segunda parte, que faz parte da produção, mas que a gente dividiu colocou como impressão, que é uma segunda etapa desse projeto. Então, a parte, né, tudo que diz respeito à impressão do livro, o designer gráfico que vai trabalhar na impressão desse livro, a diagramação, a própria impressão, né, feita na gráfica, e a despesa com ficha catalográfica. Então, essas são as despesas previstas de impressão. Esse projeto, além do lançamento, além do feitio, da escrita em si do livro, ele prevê, né, também leituras dramáticas desse livro. Então, a gente colocou um outro bloco que não tem a ver com o livro em si, mas sim com o seu lançamento. Então, tem aí atriz, uma despesa com atriz, despesa com músico, despesa com transporte, despesa com alimentação, né, para essa equipe. Então, isso que a gente colocou nas leituras dramáticas. Tudo isso, tanto a impressão quanto a leitura, faz parte da produção, mas a gente escolheu colocar dessa forma porque a gente entendia que eram 2 blocos diferentes, né? A parte das leituras e a parte da impressão. Por fim, a gente entra, né, na parte de divulgação, a gente separou um item para a criação de peças gráficas, né? Então, a criação do cartaz e do flyer, lembrando que o livro já teve um designer gráfico, né, e um ilustrador, então é somente a pessoa que vai criar essas peças gráficas para divulgação a partir da identidade que já foi definida. Um assessor de imprensa que vai fazer a divulgação desse trabalho. O feitio de cartaz, a impressão de cartazes, que vão divulgar o lançamento desse livro. E aí a gente tem, por último, as despesas administrativas, que aí nesse caso foram colocadas somente despesas com material de escritório, correio e telefone. E, como eu falei para vocês, a produção administrativa, que também pode entrar aqui uma pessoa que vai cuidar da administração, dos pagamentos e tudo mais. Bom, o que eu quero destacar nesse orçamento? Primeiro vamos observar aqui, né? É um projeto simples, então a quantidade, né, de pessoas é sempre, né, uma pessoa na criação, uma na ilustração, então as quantidades são todas poucas, né? A gente só vai ter um aumento aqui em alimentação, que são 5 alimentações. A gente paga a maior parte por serviço, né? A gente tem a atriz e o músico que é
por cachê, né? Eles vão apresentar 2 vezes, então são 2 cachês. E a gente tem aí a opção de reserva e serviços. Veja que os cartazes a gente coloca como unidade, né? Porque o cartaz a gente calcula o custo dele por unidade. Então aqui a gente colocou que vai imprimir 40 cartazes, cada um vai custar R$ 4,50, então nós gastaremos o total de R$ 180 com cartazes. Então é bem simples, né? Depois que a gente entende a lógica. Despesas com material de escritório e correio, por exemplo, eu não sabia quanto exatamente eu iria gastar, eu tinha uma estimativa. Então eu coloquei uma reserva e coloquei um valor aí estimado para essa despesa. Outra coisa que eu quero destacar, esse é um projeto de orçamento baixo, né? Assim, considerado de modo geral um orçamento baixo. 25 mil para fazer um livro, ele é um orçamento ainda de uma estimativa baixa, ele não é, né, tem livros que saem muito mais caro do que isso, tem outros projetos mais complexos e que são, aí a gente vai ter um custo muito maior. Por que eu quero destacar isso? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de como calcular a despesa, mas também o que a gente vai poder pôr dentro daquele projeto, porque às vezes tem outras despesas, outras coisas que vão compor também o feitio daquele livro, então pode ser que você fale, mas também para fazer um livro é necessário outras despesas que não estão previstas aqui. Mas o que é importante estar previsto? Aquelas que são essenciais, que são necessárias, importantes e que sem elas o livro não se torna possível. Né? Então, isso não impede, e a gente vai falar melhor disso, não impede que eu possa compor esse orçamento com outros custos também. E sobre os valores pagos aqui para as pessoas, são valores acordados, estimados, não são valores muito altos no caso desse projeto, justamente porque o teto orçamentário era muito baixo, o máximo que a gente poderia chegar a 25 mil. Então você estabelece parcerias, acordos com as pessoas de valores que você vai pagar, que você pode pagar por aquele serviço. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais também sobre como calcular esses valores. Mas agora a gente vai ver, eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o acompanhamento dessas despesas. Bom, agora a gente vai observar um pouquinho como é que a gente faz, vamos começar a entrar na parte de execução do orçamento, antes da gente pensar os custos, tá? Então eu estou mostrando aí para vocês essas colunas novas que eu acrescentei no orçamento. Então vejam, é o mesmo orçamento que eu tinha mostrado para vocês, só que eu adicionei 3 colunas: valor atualizado, valor pago e valor a pagar. O que significa? É uma das formas de você depois na hora, né, depois que o seu projeto é contemplado e você vai executá-lo, vai colocar ele, né, vai realizá-lo, você vai precisar acompanhar essa execução dele, essa realização. Então, como que você vai fazer as despesas? Primeiro, é bem importante saber sobre atualização de despesas, né? É bem comum as pessoas perguntarem, é possível ser atualizado? É possível a gente modificar um valor que a gente previu posteriormente? É possível, mas cada edital tem a sua regra. Então, essa coluna valor atualizado é sempre que há uma modificação que é necessária fazer num projeto, a gente vai anotar aqui, para que a gente não altere o orçamento original, então a gente não mexe na coluna do orçamento, a gente coloca uma coluna nova e vai atualizando o orçamento conforme as modificações forem sendo feitas, seja custos que aumentaram ou custos que abaixaram, então a gente coloca nessa coluna. Outra coluna que eu sugiro, isso é uma prática que eu faço, alguns produtores que eu acompanho fazem também, mas você pode estabelecer a sua forma de acompanhamento, mas é bem importante ir anotando todas as despesas do projeto. Então, aqui também é sobre o valor pago, né? Então, se eu tenho uma despesa que a previsão dela é 11 mil reais, mas no valor atualizado eu precisei fazer um ajuste, ela passou a custar 10 mil reais. Aí eu vou controlando aqui quanto eu paguei e quanto falta para pagar. Então, essa coluna do valor a pagar, ela é sempre a subtração, né? Eu vou sempre fazer uma conta que eu vou pegar o valor atualizado, subtrair o valor pago e vai me dar o valor a pagar. Porque lá no final eu vou conseguir acompanhar quanto eu já gastei do meu projeto, quanto ainda falta gastar para eu poder fazer o acompanhamento dele ao longo da sua execução. Então, essa é uma das sugestões que eu dou para o acompanhamento. Eu vou mostrar depois algumas planilhas de fluxo de caixa, como que a gente pode também, outras formas de poder acompanhar a execução do seu orçamento. Mas por enquanto eu vou falar um pouquinho mais sobre as despesas. Bom, seguindo aqui nossa conversa sobre orçamento, agora a gente vai bater um papo um pouco sobre como calcular esses custos, né?
Isso é uma das perguntas que mais se fazem, uma das perguntas que mais podem variar a resposta. Então, inclusive, tudo que eu vou trazer aqui é um pouco da minha perspectiva, de onde eu estudo orçamento, das práticas que eu já fiz, mas cada pessoa, cada lugar, cada ambiente vai ter uma forma diferente de pensar o orçamento. E vai modificar muito. Nós da arte e da cultura, a gente tem muito hábito de fazer com recursos que a gente tem, né? Então é uma prática muito comum na cultura, como é uma área infelizmente pouco valorizada economicamente, em alguns setores a gente tem um bom recurso, recursos decentes, adequados para realizar projetos, mas muitas vezes a gente realiza projetos praticamente sem nenhum investimento. Então a gente acaba, os recursos que eu chamo também são recursos pessoais, recursos materiais. Então muitas vezes a gente vai realizar um projeto e a gente nem tem noção de que recursos são esses, mas a gente já tem, pessoas na equipe, equipamentos, um computador, uma sala, uma filmadora, então a gente já tem algumas coisas, e isso são os recursos que possibilitam que a gente faça o projeto. Recursos humanos também são muito importantes, ou os parceiros, a gente estabelece muitas parcerias para realizar projetos, então parcerias para nos fornecer alimentação, parcerias para divulgação, parcerias para dirigir um projeto, para às vezes fotografar, então a gente trabalha muito nesse viés. Mas é muito importante que a gente entenda que o fazer o fazer cultural, o fazer artístico é uma atividade que sim, ela deve ser remunerada, ela pode ser remunerada e é uma atividade econômica. Então isso é super importante da gente pensar, da gente conversar, da gente entender e da gente se apropriar. Então os orçamentos, eles são importantes inclusive para nos ajudarem a entender que aquilo tem um custo. O trabalho do designer, o trabalho do fotógrafo, o trabalho da pessoa que vai captar as imagens, o ator, o diretor, o escritor, o ilustrador, a pessoa que vai criar a performance, que vai criar o seu figurino, tudo isso tem um custo. Mas a gente está muitas vezes acostumado em alguns setores das artes fazer isso de forma muito mambembe ou sem recursos, Então o orçamento ajuda a gente a tomar consciência. Às vezes a gente escolhe fazer com menos recurso, é o que é possível naquele momento, mas é muito importante que a gente saiba de fato quanto custam os serviços, quanto custa o trabalho. E nada melhor do que a gente mesmo para mensurar quanto custa o nosso trabalho. Então se baseando em pares, se baseando em parceiros. Mas eu vou trazer aqui algumas dicas de como você que está fazendo o orçamento pela primeira vez ou tem muitas dúvidas de como fazer orçamento, como é que você faz para calcular? Eu tenho aqui 30 mil reais e preciso fazer um projeto desse tamanho, com tantas atividades. Como é que eu defino quanto de dinheiro vai para cada pessoa da equipe, quanto de dinheiro eu vou gastar para equipamentos, quanto eu vou poder destinar para cada parte do projeto? Bom, primeira lógica que eu gosto de pensar é que se a gente pega um projeto e a gente gasta um percentual muito alto, ou seja, 70%, 80% dele em equipe, muitas vezes esse projeto pode ficar precário, muito capenga em termos de produção. Se a gente não destina também um bom recurso para divulgação, para aluguel de equipamentos, para a estrutura necessária, para transporte, para logística, então é uma forma também da gente precarizar nosso trabalho. Então é importante que a gente remunere bem a equipe, mas que a gente deixe a estrutura, deixe reservado recursos para as estruturas mínimas que a gente vai precisar para a produção, porque senão a gente acaba onerando, acaba pesando muito na própria equipe, que por vezes vai trabalhar, mas tem que se tornar responsável por sua alimentação, seu transporte, seu equipamento e todas as suas despesas. Quando é uma despesa local, isso é natural, mas quando a gente tem que fazer viagens longas, temporadas longas, ou são projetos com muito tempo, é importante que a gente preveja a estrutura adequada de trabalho. Mas também, quando a gente faz um projeto de grande porte, com muitos equipamentos, muitos acontecimentos, muito material, muita divulgação, mas a gente não remunera bem a equipe, a gente também está fadado a ter um projeto precarizado, porque as pessoas elas não conseguem se envolver, por mais que elas queiram, por mais que elas desejem fazer parte do projeto, elas acabam não conseguindo se envolver porque elas têm que se dedicar para muitos outros projetos para compor a sua renda mínima, porque todos nós, esse é nosso trabalho também, a gente tem despesas na nossa vida, os nossos custos pessoais. Então é importante que o trabalho, que a quantidade de horas que a pessoa vai dedicar para fazer aquele projeto esteja condizente com o trabalho que ela vai realizar e com o recurso que ela vai receber, o máximo possível. Lembrando que nas artes, na cultura, assim como várias profissões, a gente tem muito trabalho invisível.
né? Então, por exemplo, quando uma pessoa vai dar uma aula, quando uma pessoa vai realizar um curso, vai fazer a produção, ela vai preparar um espetáculo, ela não tem só o momento que ela está em cena, né? O momento que ela está ali dando a aula, o momento que ela está realizando o curso, o momento que ela está filmando, o momento que ela está apresentando o espetáculo. Provavelmente ela teve muito trabalho, né, de criação, de preparação, trabalhos que não são vistos, e tudo isso precisa ser considerado. Além disso, são pessoas que, se elas têm condições de fazer aquele trabalho, é porque ela teve um investimento ao longo da trajetória dela. Isso também é considerado na conta, né? Isso também é considerado no nosso fazer. Eu falo isso porque muitas vezes tem um debate de que, por exemplo, um cachê básico de atuação, né, o mínimo que a gente às vezes em alguma circunstância consegue pagar no teatro, na música, pode ficar por volta de R$800, R$1.000, né, às vezes quando o cachê está mais apertado, a gente desce um pouco, né, para R$600, e aí pode parecer que é muito dinheiro para uma pessoa fazer uma apresentação ali, ou tá naquela diária, né, ou um técnico, a gente pagar 400, 500, R$800 para um técnico que vai fazer uma diária com a gente. Mas pense o quanto esse técnico se preparou, o quanto ele teve que ter, né, de preparo antes, de organização do seu material, de estudo daquilo para poder realizar aquele trabalho que ele está fazendo naquela hora. Os artistas, né, ou as pessoas que estão ministrando um curso, uma palestra, o quanto ela se dedicou preparando, né, e o pós também, né, então é importante que a nossa remuneração se pense toda essa lógica. Além disso tudo, outra coisa que eu gosto de considerar no orçamento é que nós, trabalhadores autônomos, nós não temos seguridade social. Então, a gente não tem férias, 13º, a gente não tem né, outras garantias, apesar, né, de que as garantias e os direitos trabalhistas eles estão desaparecendo em tantos setores, mas nosso setor é bastante precarizado nisso, a gente não tem seguridade social. Então, quando você ministra, tá executando um trabalho, você também é responsável pela sua própria condição de trabalho, se você adoece, né? Então, é importante, por exemplo, que você tenha algum recurso, né, como trabalhador, algum recurso de seguridade social, de pagamento de algum seguro, de alguma previdência ou de alguma reserva que possa te dar uma garantia caso você precise ficar 1 mês, 2 meses, 6 meses sem trabalhar, por uma questão de saúde, ou maternidade, ou qualquer outra circunstância. Então, ou um período que a gente fica sem trabalho, porque também às vezes a gente tem um acúmulo de trabalho, depois a gente tem uma ausência de trabalho, então essa imprevisibilidade da nossa profissão também precisa estar prevista, por isso que os cachês, eles precisam considerar todo esse preparo, né? Tudo isso tem que estar dentro do nosso orçamento. Como que a gente faz finalmente, então, para saber quanto custa o trabalho de um artista, de um diretor, de um escritor? Primeira coisa, pergunte para esse artista. Pergunta se ele tem já calculado quanto custa, porque ele sabe quanto tempo ele demora para fazer, ele sabe, né, ele já sabe o custo do trabalho dele. Se você não tem condições, talvez, de pagar aquele valor que ele solicitar, o valor que seria ideal, entre no acordo. Você pode dizer, olha, eu gostaria de saber quanto custa o seu trabalho, mas eu tenho um limite. O meu limite é tanto, isso é possível? O que é possível fazer? Né? A não ser que você já tenha certeza, você já conheça, porque depois de fazer muitos orçamentos, a gente já sabe mais ou menos quanto custa um trabalho em várias áreas. Então a gente pode propor, olha, para esse trabalho, gostaria de convidar para esse trabalho, e para esse trabalho eu tenho destinado tanto no meu orçamento, para essa e essa etapa. Né? E aí a pessoa vai te dizer se sim, se não, se ela concorda, se ela está disponível para fazer aquele trabalho. Mas, por exemplo, algumas dicas importantes. Como eu sugeri aqui, de modo geral, a comunicação e divulgação de um projeto não ultrapassar 20% do valor de um projeto. Né? Um assessor de imprensa ele pode variar de uma cidade pequena de R$1.500, R$2.000 para um projeto pequeno até R$10.000 para um projeto grande. Então, como que eu faço para saber quanto custa um assessor de imprensa? Consultando profissionais daquela área na minha cidade, na minha região, no lugar onde eu vou atuar, para eu ter uma estimativa. E quando eu vou fazer orçamento, é importante ter essa estimativa. E é importante que eu preveja, inclusive, que o projeto, às vezes, ele vai ser realizado 6 meses, 1 ano depois do meu orçamento. Então, a gente tem também uma adicional aí de inflação, de custos que acrescem. Né? Então, a gente tem uma estimativa, se possível, com alguma reserva, certo? Então, é assim que a gente estima custos. A gente faz cotação, a gente pesquisa na internet os serviços que são fáceis de pesquisar, como custo de locação de coisas, de materiais, compra de equipamento, hotéis, transporte, passagens aéreas, locação de carro, tudo isso é possível de cotar na internet. Então, a minha sugestão ao fazer um orçamento é que você faça uma estimativa buscando cotação, orçamentos na internet,
coloque uma estimativa pelo menos 10% a mais do que aquilo que você previu para alguma variação, né? E para profissionais especiais que você vai contratar, profissionais para algum custo específico, faça uma estimativa de mercado e pergunte para o próprio profissional. Tá bem? Essa é a minha sugestão em relação a custos. Eu não vou estabelecer aqui custos que são ideais, depois na aula prática a gente pode conversar um pouquinho mais, porque essa aula ela pode ser vista por muitas pessoas de realidades muito diferentes. Então, cidades do interior, cidades da capital, sudeste, nordeste, centro-oeste, são realidades econômicas muito distintas. Então, se eu falar valores, aqui a gente até viu no orçamento, mas isso pode variar muito dependendo da área que você está, da região que você está, do momento que você está. Então, qualquer valor que eu fale, ele pode ficar desatualizado. Então, a gente conversa um pouquinho mais na aula prática sobre isso. Eu vou agora falar um pouquinho para vocês, um pouquinho mais, a gente olhou aqui ali as sugestões que eu dei das colunas para acompanhamento do orçamento, mas eu vou mostrar mais duas planilhas, duas ideias aqui do que eu utilizo, de sugestões, para a gente acompanhar o desenvolvimento e a execução do seu orçamento, tá? Então, agora que a gente falou um pouquinho de como pensar custos, a gente olhou um pouquinho para a estrutura do orçamento, eu vou entrar então no acompanhamento desse orçamento, depois que ele foi aprovado e que ele vai ser executado. Bom, então, essa é uma sugestão, né, de um modelo que eu trabalho, que eu chamo de fluxo de caixa, que projeto Balão Mágico é uma brincadeira, né, uma sugestão aqui de nome de projeto fictício. E aqui algumas das colunas que eu gosto de trabalhar para depois ficar fácil a nossa prestação de contas. Na primeira coluna, eu vou colocar o item da despesa, que é aquela rubrica que você colocou lá na descrição do orçamento. Então, aqui, item da despesa. Na segunda coluna, você vai colocar a data que você fez aquela despesa. Então, por exemplo, aqui pode entrar constar tanto as entradas quanto as saídas, né? Então, por exemplo, o item da despesa ou a rubrica descrita no orçamento, mas eu acrescentei aqui o depósito do edital, que é uma entrada, né? Então, que data isso aconteceu? Então, eu coloco aqui a data que o dinheiro chegou na minha conta, né? na conta do projeto e que eu vou iniciar o desenvolvimento daquele projeto. Aqui eu vou anotar o valor, né? Lembrando que receita são as entradas e despesas são as saídas. Então, anotei aqui o valor, né, da receita. Depois, eu acrescentei aqui a despesa, né? Depois eu tenho a coluna da despesa, que são as saídas. E, por fim, eu tenho a coluna do saldo, que sempre vai ser a receita menos a despesa. Então, eu fiz aqui uma receita fictícia de R$1.000 e fui colocando as despesas. Então vamos supor que no dia 30 eu paguei o diretor, gastei R$500. No dia 3 de fevereiro eu paguei o material de figurino, gastei R$100. Então eu vou colocando todas as despesas, né, descrevendo aqui quais são as despesas que eu tive, colocando a data delas, e se ela é uma receita ou uma despesa, eu coloco o valor, e aí eu vou mantendo o saldo. Lembrando que o saldo, ele é sempre o total da última receita menos a despesa. Então, depois eu vou mostrar para vocês na aula prática como é que faz essa forma, mas é basicamente você pegar o último saldo, subtrair a próxima despesa e você vai ter aí o saldo atual do dia. E aí eu coloquei aqui, para a gente poder ter uma dinâmica, eu coloquei uma receita a mais, né, uma entrada a mais. Então eu previ que nesse projeto, por exemplo, fictício, tem também uma entrada de inscrições, pessoas se inscreveram na oficina, então a gente teve no meio do projeto uma entrada ali de R$200. Então eu acrescentei aqui na minha entrada e isso atualizou ali o meu saldo, tá? E aqui eu vou fazer as anotações, nessas últimas colunas eu vou colocar o tipo de pagamento, se foi DOC, se foi TED, se foi um PIX, se foi um boleto, se foi um depósito, se foi no cartão de crédito, né, de que forma, de débito, perdão. Normalmente não se usa cartão de crédito para projetos. Então, eu coloquei aqui o tipo de pagamento que eu fiz, o tipo de comprovante que eu recebi, lembrando que só é possível nota, RPA, né, que é recibo de profissional autônomo, e recibo somente em alguns tipos de despesa, logo eu vou explicar isso. Aqui o número do comprovante, né, o número da nota, o número do recibo, e aqui o fornecedor, que é a pessoa que forneceu para mim aquele comprovante de despesa. Então forneceu a nota, o recibo, então a pessoa para quem eu paguei, para quem eu fiz aquela despesa. Em seguida, nessa outra tela aí que vocês estão assistindo, é a programação de pagamentos. Também é uma sugestão que você pode ou não utilizar, é para maior controle do seu projeto. Você pode utilizar aqui
Você coloca aqui a rubrica orçamentária, né, ou o item da despesa, como você preferir. Aí você coloca o fornecedor, ou seja, para quem você pagou, né? Coloquei aqui preparação vocal, paguei para o João Maria. Aí você pode colocar o contato dessa pessoa, né? Para quando você for fazer o pagamento. Então aqui você está programando a despesa, né? Você não pagou ainda. Aí você coloca o e-mail dessa pessoa, você coloca os dados bancários que você pode ter solicitado, né? Então no início do projeto você pode enviar e-mail para todas as pessoas da equipe solicitando dados e dados bancários. Você já cadastra aqui. Qual foi o valor total acordado, né, combinado com essa pessoa. Depois você tem aí né, o valor da parcela, a data da parcela. E aí você pode desdobrar isso, né? Eu coloquei parcela 1 e data, mas se são 4 parcelas. Você coloca parcela 1, data, parcela 2, data, parcela 3, data, parcela 4, data. Você vai colocando o número de parcelas de acordo com quantas parcelas você for ter no seu projeto. E aí você pode depois no final colocar algum tipo de observação de acordo em relação àquele pagamento. Então é um exemplo de como a gente pode programar os nossos pagamentos e deixar bem organizado para a gente saber quanto a gente vai pagar, quando a gente, né, vai pagar, não precisa ser a data exata, mas o mês, por exemplo, ou a semana, e para quem a gente vai pagar, em qual conta, né, qual e-mail a gente se comunica. Então é uma tabelinha que eu compartilho com vocês que eu gosto bastante de utilizar também. Então esses são depois na aula prática a gente vai experimentar um pouquinho, mas essas são as planilhas que eu escolhi compartilhar com vocês aí para facilitar o acompanhamento do projeto. Bom, a última parte agora dessa nossa conversa sobre orçamento, eu vou falar um pouquinho aqui também, um bate-papo sobre prestação de contas, mas possivelmente muitas dúvidas vão surgir. Na aula prática a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso, sobre tudo que eu falei, mas especialmente sobre essa parte de prestação de contas, de tipos de despesa, remanejamentos, né? Então eu vou trazer aqui a partir de algumas perguntas que se costuma fazer bastante nas aulas, né? Então, a primeira coisa é o tipo de, né, quando você vai fazer um pagamento para alguém, o tipo de comprovante de despesa que você pode trabalhar. Bom, os editais exigem que você tenha sempre o recolhimento correto dos impostos, né? Então, na prestação de contas de um edital, a gente vai observar que tem edital que é mais ou menos exigente, mas todos os editais pedem, né, e colocam isso nas cláusulas do contrato que você assina, que você é responsável por manter uma prestação de contas organizada, mesmo que você não tenha que apresentar. Porque o PROAC, por exemplo, no estado de São Paulo, você não precisa entregar as notas fiscais, você entrega uma planilha somente das suas despesas. No entanto, é importante que você guarde os comprovantes. Então, o que serve? Né? Você pode fazer pergunta, quando eu vou pagar alguém, o que ela pode me dar como comprovante? Ela pode me dar um recibo desses da livraria, da papelaria, aquele modelinho de recibo? Ela pode fazer um recibo em papel timbrado? Ela pode fazer um recibo à mão? Não, esses documentos não são aceitos quando você paga a pessoa física ou quando você compra um serviço. Existem recibos específicos para alguns tipos de serviço, como por exemplo, estacionamentos ou táxis. São tipos de serviço que o comprovante fiscal, ou seja, a forma legal que esses estabelecimentos fornecem, fazem os seus recolhimentos, é através do controle dos recibos. Mas isso é bem específico para estacionamento, para táxis e alguns serviços direcionados a isso. Também é possível que aluguel de espaços, quando não é um espaço, quando não é um imóvel jurídico, né, e sim uma casa, por exemplo, um espaço pessoal de uma pessoa física, é possível também que esse comprovante se dê por recibo acompanhado de contrato, né? Então você tem um contrato de locação de um espaço que é de uma pessoa, junto com o recibo de pagamento daquela despesa. Então, sim, nesse caso você pode utilizar, desde que acompanhado, né, e bem organizado, com todos os dados do pagador e do recebedor também, valores e tudo mais, datas, né, sempre um recibo com todos os dados. Fora esses casos, a gente sempre vai trabalhar com nota fiscal ou recibo de profissional autônomo. Nota fiscal, geralmente, é a pessoa jurídica que pode fornecer. A gente tem alguns casos de cidades que tem no seu sistema de nota fiscal eletrônica a permissão para que uma pessoa física emita uma nota fiscal, que é semelhante ao recibo de profissional autônomo, que a maioria das prefeituras usam, né? Isso é de cada prefeitura, é municipal o funcionamento. A nota fiscal também é um funcionamento municipal, mas que tem uma lei federal que regulamenta.
Então, hoje em dia, a gente vai ver que a maioria das pessoas que trabalham com arte e cultura, elas estão já acostumadas a fornecer nota fiscal. Então, ou ela tem uma empresa, né, uma associação que pode dar nota, ou uma empresa, uma sociedade, enfim, algo que possa dar nota, ou ela tem uma MEI, que é um microempreendedor individual, não é uma empresa, e sim um microempreendedor que tem um CNPJ, mas ela pode dar nota fiscal daquele serviço que ela prestou. Então, está dentro da regularidade, você não precisa não precisa se preocupar com a retenção de INSS, por exemplo, que é o imposto de pessoa física, né, da Previdência, para as pessoas que te pagam, né, que te dão um comprovante de despesa, a nota fiscal. Porque a responsabilidade de recolhimento, no caso, é da pessoa. O que pode acontecer é que você tem que recolher o ISS, mas isso é somente em casos de empresas que têm, né, essa responsabilidade, e aí, se for o caso, você vai ter um contador, e o seu contador vai saber. No caso de MEI, a gente não tem essa função, né? Então, quando a gente uma MEI paga outra MEI, a gente não tem nenhuma retenção que deva ser feita. A gente paga o valor integral da nota e o recolhimento de todos os impostos vai ser da própria pessoa que te forneceu a nota fiscal. Então, é o jeito mais fácil, mais tranquilo, é você pagar a pessoa mediante nota fiscal. Lembrando que a despesa nunca pode anteceder a nota. Sempre a pessoa tem que emitir a nota e o pagamento ele pode ser feito no mesmo dia da emissão da nota ou posterior. Ele nunca pode anteceder. Então, você não pode pagar uma pessoa antes dela emitir a nota fiscal para você, porque isso é bastante questionado e não é possível dentro dos editais, dentro da sua prestação de contas. E o RPA é o recibo de profissional autônomo, é quando você vai pagar um profissional que é pessoa física, mas que não tem nota fiscal. Para isso, cada prefeitura tem um sistema, né? Normalmente é necessário um cadastro desse profissional na prefeitura, que vai ser feito com RG, CPF, o número do PIS ou do NIT e o comprovante de endereço. Então, normalmente, para fazer esse procedimento de recibo de profissional autônomo, gerar as guias de imposto, porque aí você vai ter que reter imposto dessa pessoa, você vai ter que pagar o imposto e você vai ter que pagar para ela o valor correspondente já com as retenções necessárias, como imposto de renda de previdência, por exemplo, né, o INSS, da Seguridade Social. Então, nesse caso, a minha orientação é procurar um contador que possa fazer esse procedimento do pagamento de RPA para você, do recibo de profissional autônomo. Fora isso, não é possível fazer o pagamento, então sempre por RPA ou por nota fiscal da pessoa. Cassiane, se ela não tem uma nota fiscal, mas ela precisa, ela não tem uma nota fiscal, ela não tem cadastro para profissional autônomo, mas ela tem uma empresa que represente ela. É possível? Bom, isso é bem delicado, a gente pode conversar um pouquinho mais na nossa aula, pensar alguns casos, mas é importante destacar que nem toda empresa pode representar outra pessoa. E o correto é a empresa que represente outra pessoa fazer os recolhimentos de impostos, né? Então tem que ver se essa empresa que vai emitir a nota fiscal em nome de outra pessoa, ela tem essa permissão, né? Ela tem no seu KNAI, na sua descrição, isso é possível, né? Uma espécie de assessoria ou de representação, e que ela seja responsável daí pelo recolhimento de impostos daquela pessoa. Lembrando que MEI não pode representar ninguém. Então, uma pessoa que tem MEI não pode, a priori, emitir nota para outra pessoa, somente para ela mesma, né? Ou a gente pode, no caso também, se a gente tem um funcionário contratado, a gente pode receber se a gente tem um funcionário contratado por CLT, que é uma outra realidade, mas que não faz parte do caso da maioria dos projetos culturais. Uma segunda pergunta que aparece bastante também, indo um pouco para a conclusão da nossa aula, é sobre remanejamentos. É possível fazer remanejamentos de custos? Sim, é possível, mas cada edital vai ter uma regra. Então a gente vai conversar um pouquinho mais na aula, mas de modo geral, os editais trabalham com uma margem de até 20% de remanejamentos, desde que você não crie novas rubricas e nem elimine rubricas novas, ou seja, linhas de despesa, né? Cada rubrica é uma linha de despesa. Então, se você precisou aumentar um pouco ou diminuir um pouco, né, de uma rubrica, de uma despesa para outra, até 20%, isso é tranquilo. No entanto, se você precisou fazer uma mudança maior do que 20% do valor que você previu daquele item, você precisa normalmente pedir autorização, fazer um comunicado. Aí precisa observar o que o edital pede, né? Se ele autoriza ou não e de que forma ele autoriza, como que é essa solicitação de autorização para mudanças acima de 20% do valor do item no seu orçamento. Não é 20% do orçamento, é 20% do item da despesa, tá bem? E uma última pergunta que eu vou deixar aqui para encerrar nossa aula de hoje, as pessoas perguntam, quando eu faço um orçamento, se eu tenho uma despesa, por exemplo, o meu projeto ele vai custar 50 mil,
mas o edital, ele só me dá 30 mil. Eu posso colocar esses 20 mil de outros lugares? É possível compor recursos, no entanto, é bem importante a gente deixar explícito, quando a gente vai fazer um orçamento, de onde vêm esses recursos. E se não há dúvida desse recurso, se não há uma instabilidade desse recurso chegar. Então, a gente tem que deixar muito explícito de onde virá aquele recurso complementar. Né? Então, vamos supor que esse recurso complementar pode ser uma verba que o grupo já dispõe, ou um patrocínio que ele já tem o acordo para receber, ou ele vai se dar através de serviços que pessoas vão oferecer, ou espaços, né? Então, por exemplo, você vai ter uma despesa grande com locação de sala, locação de equipamento, mas você já tem uma parceria. Então, essa parte dessa despesa, você vai estabelecer uma parceria e você não vai usar o dinheiro disponível do orçamento. Né? Então, você precisa tanto apontar isso no seu orçamento, que você tem essa parceria, e apontar também e entregar, se possível, um comprovante de que essa parceria existe, de que ela é sólida, que ela não vai colocar o projeto em risco. Isso é bem importante, porque se você apresenta um projeto que ele custa, na verdade, 50 mil, mas o edital te dá 30 mil e você ainda não sabe de onde você vai tirar os 20 mil, você coloca aquele projeto em risco. Isso é ruim para a hora que você vai apresentar o seu projeto, porque o avaliador ele pode questionar a sua capacidade depois, a condição, a garantia que você tem de captar esses outros 20 mil necessários. Então, o mais ideal, o mais adequado é que o seu orçamento ele seja o mais próximo possível da sua despesa real do projeto, mesmo que você tenha que reduzir o projeto. E aí você pode aumentar ele se você conseguir mais recursos. Agora, se você vai se você vai contar com recursos complementares, é importante deixar isso explícito no seu orçamento e comprovado da melhor forma possível de que você dispõe e tem a garantia de que aquele recurso está disponível e que não vai faltar, não vai prejudicar o projeto na hora da sua realização. Bom, então encerra essa aula de hoje, encerra o curso de hoje, né, desse módulo, na verdade. Agradeço todo mundo que participou e convido então para que vocês participem das aulas presenciais. Quem não tiver inscrito ou, né, e ainda tiver possibilidades, acompanhe, faça essa inscrição ou acompanhe as aulas gravadas posteriormente. Mas o ideal, né, o mais legal é todo mundo que assiste essa aula e vai assistir também, vai participar das aulas, né, que a gente vai fazer no encontro virtual para a gente partilhar essas experiências, para eu tirar dúvidas de vocês, mas também para a gente experimentar algumas práticas. Então eu espero vocês nos encontros virtuais e agradeço a todo mundo, toda a equipe do Mostra Fábrica por essa possibilidade de partilhar com vocês e até breve.